Olá, gente. Seja bem-vindo aqui a mais uma aula, do nosso curso de especialização de especialização de visualização arquitetônica 3D. E nesta aula nós vamos falar um pouco sobre eixos de referência, sobre como que as transformações vão se adequar a esses eixos de referência aqui. Tá joia? Bom, então vamos lá. Deixa eu, em primeiro lugar, tirar aqui, Deixa eu mudar aqui a visão, que aí fica mais fácil para mim. Bom, os eixos de referência também ficam nessa barra de ferramentas aqui em cima, tá? Nós falamos sobre a seleção. Nós temos três tipos de transformações básicas, Em qualquer software 3D existe isso. Por exemplo, eu estou aqui com o meu cilindro selecionado. Então eu tenho a translação, tá? Que eu posso mover ele tanto em cada eixo individualmente, como aqui, por exemplo, nos três eixos, tá bom? Que eu posso mover, tá? O meu cilindro, tá joia? Eu tenho a rotação, tá bom? Que eu posso mover aqui individualmente em cada eixo, tá? Como vocês estão vendo aqui, tá joia? Ou então mover nos três eixos aqui, tá? E eu tenho a escala, em que eu posso também fazer a escala em um eixo aqui, tá? Individualmente, como eu posso vir nos três eixos e aumentar, tá joia? Lembrando o seguinte, quando a gente está trabalhando, por exemplo, vou colocar aqui em translação, a gente pode trabalhar com os valores aqui, ó, tá? Individualmente aqui embaixo, em X, em Y, tá? E em Z, tá joia? E também apertando o botão direito em cima da ferramenta, a gente pode trabalhar aqui, ó, no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, tá joia? Aqui na nossa rotação é a mesma coisa, apertando o botão direito eu posso trabalhar por aqui, tá? Nos eixos individualmente, tá? Como aqui por baixo também, tá? Existe uma particularidade em relação aqui à escala. Você vê que apertando o botão esquerdo e segurando, nós temos três tipos de escala diferente. O primeiro e o segundo é a mesma coisa, tá? Aqui na nossa viewport, tá? Trabalhando aqui na nossa viewport. Se eles ficam como se fosse a mesma forma, Se eu for aqui para o segundo, tá? Você pode ver que ele se comporta também da mesma forma. Ele vai diferenciar quando a gente aperta o botão direito aqui, tá bom? Que aqui, por exemplo, no primeiro, tá? No primeiro ele tem um controlador, um offset geral, tá bom? Aqui de porcentagem que você pode colocar, tá? E no segundo ele tem um controlador individual, um offset, tá? Para todos aqui, tá bom? O terceiro ele é bem interessante, apesar que a gente não vai usar tanto, mas isso aqui, principalmente para quem vai trabalhar com animação de personagens, ele é muito interessante. Ele é o volumétrico, tá? Ele tenta o que? Segurar o volume mesmo, por exemplo. Se eu aumento em Z, ele tenta diminuir no eixo X e Y, tá? Para compensar. Se eu aumento em Y, ele tenta diminuir nos outros dois eixos para compensar, tá? Se eu aumento em 2, ele tenta diminuir o terceiro para compensar. Tá? Ou seja, é o volumétrico mesmo, ele não perde o volume, tá? E aí a gente pode trabalhar com eles da melhor forma aqui, tá? Joia que nós temos aqui com a translação, rotação ou escala. Outra coisa que nós temos aqui é o modo de visualização, tá? Segundo o eixo de referência. Por exemplo, esse view, ele vai mostrar, tá? Por exemplo, o seu objeto aqui segundo o seu eixo de referência, tá joia? Que nós temos aqui, tá? De acordo com como nós estivermos visualizando o nosso objeto, é como nós vamos ver. Por exemplo, esse caso aqui, ó, o Y está para frente e o X está para o lado. Então, aqui também, no nosso objeto vai ser da mesma forma. Aqui o Z está para cima e o X está para o lado. Então, ele também vai ser da mesma forma. Ou seja, vai ser referente ao nossa visualização da nossa viewport, tá? Que esse eixo de referência vai se comportar. Já outro que é muito conhecido também é o Word. O Word ele sempre vai trabalhar segundo o eixo de referência global aqui, tá bom? Mesmo, por exemplo, que eu venha e rotacione esse objeto aqui, vamos supor, rotacionar
para cá, tá? E rotaciona um pouco mais para cá, tá? Vou entrar na translação de novo. Você pode ver que ele continua com o Z para cima e com o X para o lado, mesmo eu rotacionando, tá? Eu fazendo modificações aqui no meu objeto, como você pode ver, ó. Por exemplo, eu mudei de novo aqui, mas ele continua, tá? Com o mesmo eixo aqui, ó, com o Z para cima e o Y para reto, né? E o X aqui para o lado. Tá? O parent a gente vai usar quando a gente estiver trabalhando com parentesco, tá? Então nesse momento não é interessante. O local ela é muito bom, que é seguindo, tá, a transformação que a gente fez no nosso objeto. Por exemplo, olha só como ele está acompanhando a transformação. Você pode ver, ó, se eu rotacionar aqui o objeto, tá, e colocar ele em local, ele vai tentar obedecer, ó, tá vendo? Esse eixo que a gente está transformando. Ó. Repara que eu mudo, ele muda aqui também, tá? O eixo de transformação aqui, tá? Da rotação. Tá bom? Então ele tenta mesmo se adequar. O gimbal é mais para no caso até a animação também não tem muita necessidade, tá? Os principais são esses mesmos que eu falei, que é o Word e o local praticamente, que é o que a gente vai usar, tá? Muito, né? Sempre a gente vai usar algum dos dois aqui, tá joia? Então a gente tem essas particularidades. Detalhe, esses eixos de transformação, rotação, escala, essas coisas, tá? A gente também pode trabalhar segundo ao próprio objeto aqui, tá bom? Por exemplo, desculpa, segundo os componentes desse objeto. Por exemplo, se eu colocar a face e colocar aqui em cima, eu posso vir aqui na translação, ó, e mexer somente essa face, tá joia? Se eu colocar o vértice e colocar aqui, por exemplo, nesse pontinho aqui, se tiver no eixo, por exemplo, Word, né, global, ele vai ser referente ao eixo global, tá? Então eu posso mudar, subir, diminuir. Agora, por exemplo, se eu colocar local, ó, ele vai tentar pegar o eixo local desse componente, tá? Para a gente fazer a nossa transformação, tá? O que é muito importante aqui, por exemplo, se eu pegar esse edge, tá? Olha só, ele vai tentar fazer essa locomoção, tá, do edge, segundo não agora o eixo global, mas o eixo local do objeto em si. E nesse caso, né, do componente, né, nem do objeto todo. Tá joia? Então a gente pode trabalhar com ele aí dessa forma. Tá joia? Outra coisa que é muito usado também, que nós temos aqui, tá, falando desses eixos aqui, em relação às ferramentas de precisão. Tá? Que é justamente que é muito importante quando a gente for trabalhar, tá bom? Essas ferramentas, tá joia? Então aqui, por exemplo, vamos aqui supor que eu vou querer colocar essa ferramenta aqui, né? Ou seja, esse objeto, esse cilindro, né? Segundo o nosso grid aqui, por exemplo, que nós temos aqui, tá vendo? O nosso grid aqui, ele vai ficar colado no nosso grid. Então eu aciono aqui, por exemplo, aqui esse botão, tá joia? Aí agora o grid já está ligado, tá vendo que ele tá ligado aqui, ó, como se ele tivesse selecionado. Então se eu der a translação agora, você vê que ele tenta colar, tá, aqui no meu grid, tá bom? Eu posso escolher também, apertando o botão direito em cima aqui desse botão aqui, escolher para o que ele vai escolher como referência, grid, vértice, pivô, né, vários tipos. Por exemplo, eu vou colocar o vértice aqui e tirar o grid. Tá? Então eu vou pegar esse objeto e vou fazer com que ele cole, tá, na minha caixa aqui ao lado, né, de acordo com o grid que eu quero que ele encaixe, tá bom? Ou seja, são ferramentas de precisão. Isso também vale, tá, no caso aqui dos subobjetos também, das componentes. Por exemplo, eu venho aqui, ó, coloco aqui no meu vértice, tá? Ele está selecionado aqui, tá? Translação, tá com snap. E aí eu vou pegar esse vértice e pedir para ele colar em algum lugar aqui, ó, tá vendo? Do meu objeto. Isso aqui é muito importante quando a gente estiver modelando, tá? Para usar essas ferramentas de precisão aqui, tá? Na nossa modelagem, tá bom? Então era isso aí mesmo que eu queria. Aí você aperta aqui, tá? Aí você tira o snap, tá bom? Você liga e desliga o snap aqui, tá joia? Então assim, era isso mesmo que eu queria comentar aqui para vocês, tá joia? Nessas aulas, né, dessa aqui dos comandos de transformação e os eixos de referência, tá? Juntamente com a ferramenta de precisão aqui do 3D Max, tá joia? Então era isso aí que a gente vai estar falando agora e a gente se vê então na nossa próxima aula, tá? Então um abraço e até lá.